Quantas vezes se pode ser olhado sem verdadeiramente se ser visto? Para Amara Oliveira, de 17 anos, esta era a pergunta que ecoava nos corredores da escola secundária, no ritmo dos seus próprios passos hesitantes sobre o linóleo gasto. Lisboa, com o seu sol generoso e a sua melancolia intrínseca, desdobrava-se lá fora, mas dentro daquelas paredes, muitas vezes, sentia apenas o frio da indiferença ou o ardor da hostilidade velada. O autocarro 728, vindo da periferia onde o cheiro a cachupa ainda teimava em perfumar os fins de semana, e a música africana dos vizinhos era uma banda sonora nostálgica, deixava todas as manhãs perto da escola, um edifício imponente, mas cujas entranhas Amara conhecia como um labirinto de ansiedade. O seu cabelo afro, uma coroa que a mãe lhe ensinara a amar, era hoje apanhado num lenço colorido, uma tentativa de minimizar o seu volume, a sua presença. Em dias de maior coragem, soltava-o e sentia os olhares como pequenos alfinetes. Invisibilidade vistosa, era assim que se sentia. Demasiado escura para ser ignorada, demasiado diferente para ser aceite sem ressalvas. Nos seus cadernos, escondidos no fundo da mochila como tesouros proibidos, as palavras dançavam. Poemas curtos, incisivos, sobre a sensação de ser outra, sobre a beleza teimosa das suas raízes, sobre a saudade de uma África que só conhecia das histórias dos pais. Emigrantes cabo-verdianos que tinham trocado o sol de Santiago pelo céu mais incerto de Lisboa. A minha pele não é um pedido de desculpa, escrevera na noite anterior, a caneta a deslizar com uma fúria contida, mas um mapa de estrelas antigas. Palavras que nunca ninguém leria. Palavras que eram o seu único escudo, a sua única arma. Ricardo Antunes e o seu séquito já esperavam perto do portão, como abutres adolescentes. Ricardo, branco, cabelo loiro engomado, roupas de marca que gritavam o dinheiro dos pais, era o epítome do privilégio que Amara apenas podia observar à distância. O seu sorriso era uma faca. Olha quem é ela, a nossa pantera exótica. A voz de Ricardo, carregada de um sarcasmo que ele julgava espirituoso, cortou o ruído da manhã. Risos abafados do grupo. Amara baixou a cabeça, o lenço a parecer subitamente demasiado fino. Sentiu o calor a subir-lhe ao rosto, a familiar sensação de encolhimento. Apressou o passo, o coração a martelar, cada batida um eco da sua impotência. Não era o insulto direto que mais doía, mas a forma como ele a reduzia a um estereótipo, a um objeto de curiosidade ou escárnio. A forma como lhe roubava a humanidade, pedaço a pedaço. Capítulo 2. O peso das palavras não ditas. A aula de português com a professora Helena Ribeiro era paradoxalmente o seu refúgio e o seu tormento. Refúgio, porque a literatura a transportava para outros mundos, onde as palavras tinham o poder de criar e de curar. Tormento, porque a sua própria voz permanecia presa na garganta, um pássaro assustado. A professora Helena, uma mulher de cerca de 45 anos, com um olhar arguto e um sorriso que parecia genuinamente caloroso, falava de Fernando Pessoa, da sua pluralidade, dos seus heterônimos. Amara ouvia, fascinada. Quantas Amaras existiriam dentro dela escondidas, à espera de uma oportunidade para se revelarem? E quem quer partilhar a sua interpretação deste poema de Álvaro de Campos? Perguntou a professora, o seu olhar varrendo a turma. Amara sentiu um impulso, uma ideia a formigar-lhe na mente. Mas a imagem de Ricardo, sentado 2 filas à frente a rir-se com os seus amigos, congelou-lhe as palavras. Encolheu-se na cadeira, o olhar fixo no livro aberto, mas a mente em tumulto. Mais tarde, no corredor apinhado entre aulas, o inevitável aconteceu. Ricardo, como que por acaso, esbarrou nela com força, fazendo-lhe cair os livros e os cadernos. O caderno dos seus poemas, o seu santuário, abriu-se ao cair, revelando uma página de caligrafia apertada. — Oh, desculpa, Morena, disse ele, o tom falsamente solícito. Um dos seus amigos pegou no caderno antes que Amara pudesse reagir. — O que temos aqui? A poetisa da selva? Troçou o rapaz, folheando as páginas com desdém. Ricardo arrancou-lhe o caderno da mão. — Deixa ver essa obra de arte. Os seus olhos percorreram as linhas, um sorriso cruel a espalhar-se-lhe pelo rosto. — A minha pele não é um pedido de desculpa. Que profundo. Deves achar que és especial, não é, Oliveira? Ele devolveu-lhe o caderno com um empurrão displicente. — Talvez devesses voltar para onde não precisas de pedir desculpa por nada. O grupo riu-se, afastando-se, deixando Amara apanhar os seus pertences do chão sujo, as lágrimas a quererem saltar-lhe dos olhos, mas engolidas com um nó de raiva e vergonha. Cada palavra dele era um golpe, aprofundando as feridas da sua autoestima já fragilizada.
Nos intervalos, a biblioteca da escola tornou-se o seu esconderijo. Rodeada pelo silêncio poeirento dos livros, sentia-se um pouco mais segura. Ali, entre as prateleiras de histórias de outros, tentava remendar a sua própria narrativa fragmentada. Foi num desses intervalos, enquanto lia distraidamente um artigo sobre jovens autores lusófonos, que ouviu o anúncio que mudaria o curso do seu ano letivo. Capítulo 3. Um convite inesperado. A voz da professora Helena Ribeiro soou pelo sistema de altifalantes da escola, ecoando pela biblioteca normalmente silenciosa. Atenção, alunos. Tenho o prazer de anunciar o nosso concurso literário anual. Este ano, o tema é Vozes da Nossa Geração, Identidade e Futuro. Amara sentiu um arrepio. Identidade, futuro, palavras que lhe eram tão íntimas e ao mesmo tempo tão distantes. Queremos ouvir as vossas histórias, os vossos poemas, as vossas reflexões sobre o que significa ser jovem em Portugal hoje, continuou a professora. Os trabalhos vencedores serão publicados na revista da escola e haverá prémios interessantes. A bibliotecária, Dona Lourdes, uma senhora idosa de óculos na ponta do nariz, sorriu na direção de Amara. Amara corou e voltou a concentrar-se no seu livro, mas a semente da ideia tinha sido plantada. No final da aula de português desse dia, quando Amara arrumava as suas coisas para sair, a professora Helena aproximou-se da sua secretária. Amara, posso falar consigo um momento? O coração de Amara deu um salto. Teria feito alguma coisa de errado? Sim, professora. Ouviu o anúncio sobre o concurso literário? Amara assentiu, os olhos no chão. Eu li aquele seu texto sobre a saudade na última avaliação, disse Helena, a voz suave. Tinha uma sensibilidade muito particular, uma forma de usar as palavras que me tocou. Já pensou em participar no concurso? Amara levantou o olhar, surpreendida. A professora tinha gostado do seu texto? Um texto onde ela tinha ousado falar, ainda que de forma velada, do sentimento de não pertença, da melancolia de quem vive entre dois mundos. Eu não sei, professora. Não acho que seja suficientemente boa. Bobagem, respondeu Helena com um sorriso gentil, mas firme. A sua perspectiva é única, Amara. É precisamente o tipo de voz que queremos ouvir. Pense nisso, e acrescentou, tirando um livro fino da sua mala, talvez isto a inspire. É de uma poeta angolana de quem gosto muito, Alda Lara. As palavras dela têm uma força imensa. Amara pegou no livro, as suas mãos a tremerem ligeiramente. Prelúdio, leu na capa. Sentiu um misto de pavor e uma excitação desconhecida. Alguém via valor nela, nas suas palavras. Alguém acreditava que a sua voz importava. Era um convite inesperado, uma porta entreaberta para um mundo que ela julgava estar-lhe vedado. Mas atravessá-la significaria expor-se, tornar-se ainda mais visível para aqueles que pareciam deleitar-se em apagá-la. Parte 2. O sussurro crescente, capítulo 4. Entre o medo e o desejo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão silencioso na mente de Amara. O livro de Alda Lara repousava na sua mesa de cabeceira, as suas páginas marcadas por poemas que lhe falavam de uma África vibrante, de luta e de esperança. As palavras da professora Helena ecoavam-lhe nos ouvidos. A sua perspectiva é única. O desejo de participar no concurso crescia, um pequeno lume teimoso a arder dentro dela. Imaginava as suas palavras impressas, lidas, talvez até compreendidas. Mas a imagem de Ricardo, o seu sorriso trocista, os comentários cruéis, pairava como uma nuvem negra, ameaçando apagar essa chama. Lembrava-se de outras vezes em que tentara destacar-se, mesmo que minimamente, uma apresentação oral bem preparada, um desenho elogiado, e de como ele e o seu grupo rapidamente a tinham posto no seu lugar com piadas sobre a sua cor, a sua origem, a sua inteligência surpreendente para alguém como ela. A notícia de que Amara poderia estar a considerar participar espalhou-se pela escola como um rastilho de pólvora, provavelmente iniciada por algum comentário casual da professora Helena a outro colega ou por algum olhar mais atento de Ricardo. Então, Oliveira, agora acha que é a próxima Sofia de Melo Brainer? Ouviu Ricardo dizer em voz alta no corredor, enquanto ela passava. Os seus acólitos riram. Cuidado para não te sujares com a tinta da caneta, princesa africana. Cada palavra era uma picada, um lembrete da sua inadequação percebida. Começou a duvidar de si mesma ainda mais intensamente. Quem era ela para pensar que a sua voz tinha algum valor? Uma rapariga negra da periferia, filha de imigrantes, num país que, apesar de todas as proclamações de igualdade, ainda tropeçava nas suas próprias sombras coloniais. Numa tarde particularmente cinzenta, Amara sentou-se no seu quarto,
o caderno aberto sobre a secretária, a caneta imóvel na mão. As palavras não saíam. O medo era uma mordaça. Lembrou-se do dia em que, no 7º ano, tinha ganho um pequeno prémio de mérito por um texto sobre a importância da água. Ricardo, já então um pequeno tirano em formação, tinha-lhe dito que ela só ganhara porque os professores tinham pena dos pretos. A alegria do prémio tinha-se desfeito como fumo. Pegou no telefone, abrindo uma rede social. Viu uma foto de Ricardo e do seu grupo numa festa numa casa com piscina, o tipo de festa a que ela nunca seria convidada, o tipo de vida que lhe parecia pertencer a outra galáxia. Sentiu uma pontada de inveja, rapidamente substituída por uma tristeza profunda. Eles tinham o mundo aos seus pés, e ela lutava por um pequeno espaço para respirar. Capítulo 5. Palavras como armadura. Apesar do medo, a semente plantada pela professora Helena continuava a germinar. Amara começou a escrever, não para o concurso ainda, mas para si mesma, como sempre fizera. Escrevia sobre o peso dos olhares, sobre a beleza do cabelo da sua mãe trançado com miçangas coloridas, sobre o som do crioulo que ecoava na sua casa e que parecia uma canção secreta. A professora Helena, com a sua sensibilidade habitual, percebeu a luta de Amara. Não a pressionou diretamente sobre o concurso, mas continuou a criar pequenas oportunidades. Um dia, após a aula, chamou-a. Amara, encontrei este livro na alfarrabista no fim de semana. Lembrei-me de si. Era uma antologia de jovens poetas africanos de língua portuguesa. Não precisa de ler tudo, mas talvez encontre aqui algumas vozes que lhe digam alguma coisa. Noutra ocasião, enquanto Amara estava na biblioteca a tentar concentrar-se, Helena sentou-se ao seu lado por alguns momentos. Sabe, Amara, disse ela, como que a pensar em voz alta, às vezes as histórias mais importantes são aquelas que temos mais medo de contar. Mas são também as que mais precisam de ser ouvidas. Estas pequenas intervenções eram como gotas de água numa planta sedenta. Amara começou a sentir que talvez, apenas talvez, a sua história também merecesse ser contada. Começou a esboçar ideias para o concurso. Pensou em escrever sobre a experiência de ser uma jovem negra em Lisboa, sobre os desafios e as alegrias, sobre a complexa tapeçaria da sua identidade. O processo era doloroso. Cada palavra escolhida era um risco, uma exposição, mas era também libertador. À medida que escrevia, sentia uma força nova a emergir, uma clareza que não conhecia. As palavras não eram apenas um escudo, estavam a tornar-se uma armadura, forjada na sua própria dor, mas temperada com a sua resiliência inata. Decidiu que iria escrever um poema. Um poema longo, quase um manifesto, onde tentaria capturar a essência da sua luta e da sua esperança. Chamou-lhe, provisoriamente, Cor da Minha Alma. Trabalhava nele às escondidas, à noite, quando a casa estava silenciosa, ou nos cantos mais recônditos da biblioteca. O medo ainda lá estava, um companheiro constante, mas agora havia algo mais. Uma determinação feroz, uma necessidade de dar voz ao que lhe ia na alma. Capítulo 6. A sombra da sabotagem. Ricardo não era estúpido. Percebia a mudança subtil em Amara, o brilho diferente nos seus olhos, a forma como ela, por vezes, parecia menos encolhida, e não gostava disso. A ideia de Amara, a preta calada, se destacar de alguma forma, especialmente através de algo intelectual como um concurso literário, irritava-o profundamente. Era como se a ordem natural das coisas, tal como ele a via, estivesse a ser desafiada. Ele e os seus amigos intensificaram as provocações. Comentários ao acaso sobre a falta de talento de certas pessoas, piadas sobre poetas de sarjeta. Amara tentava ignorar, focando-se no seu poema, mas as palavras deles infiltravam-se como veneno. Um dia, na aula de informática, Amara aproveitou o momento em que a sala estava mais vazia para trabalhar no seu poema num dos computadores da escola. Tinha-o guardado numa pasta discreta, mas sentia-se nervosa. Precisava de pesquisar umas referências e o computador de casa era demasiado lento. Quando se levantou por um instante para ir buscar um livro à sua mochila, Ricardo, que ela não tinha visto entrar, aproximou-se do seu computador. Com alguns cliques rápidos e um sorriso dissimulado, fez o que tinha a fazer. Quando Amara voltou e abriu o ficheiro, o seu coração gelou. O poema, o seu Cor da Minha Alma, no qual tinha investido tantas horas, tantas lágrimas, tantas esperanças, tinha desaparecido. A página estava em branco. Um pânico frio apoderou-se dela. Procurou em todas as pastas, na reciclagem. Nada. Olhou em volta, os olhos embaciados. Viu Ricardo no outro lado da sala, a fingir que estava concentrado no seu próprio trabalho, mas com um brilho de triunfo nos olhos quando o seu olhar se cruzou com o dela.
soube com uma certeza esmagadora que tinha sido ele. Naquela noite, Amara não escreveu. Sentou-se na escuridão do seu quarto, o caderno vazio à sua frente, sentindo-se completamente derrotada. A sabotagem de Ricardo tinha sido mais do que a perda de um ficheiro. Tinha sido um ataque direto à sua alma, à sua tentativa de se erguer. Ele tinha razão, pensou ela amargamente. Quem era ela para sonhar? Talvez o seu lugar fosse mesmo no silêncio, na invisibilidade. O lume dentro dela parecia ter se extinguido, deixando apenas cinzas frias de desespero. Capítulo 7. Encontrar a melodia. No dia seguinte, Amara não foi à escola. Disse aos pais que se sentia doente, e eles, preocupados com a sua palidez e o seu olhar apagado, acreditaram. Passou o dia na cama, num estado de apatia. O prazo para a entrega dos trabalhos no concurso aproximava-se rapidamente, mas a ideia de recomeçar o poema parecia uma montanha impossível de escalar. A professora Helena notou a sua ausência. No final do dia, preocupada, ligou para a casa de Amara. A mãe de Amara atendeu e, após uma breve conversa, passou o telefone à filha. Amara, está tudo bem? A voz de Helena era calma, mas com uma nota de preocupação genuína. Amara hesitou, depois, com a voz embargada, contou-lhe o que tinha acontecido. Não acusou Ricardo diretamente, mas a implicação era clara. Houve um silêncio do outro lado da linha, e Amara temeu que a professora a achasse infantil ou exagerada. Mas quando Helena falou, a sua voz era firme. Amara, isso é terrível. Lamento imenso que tenha passado por isso. Fez uma pausa. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Vai deixar que ele vença? Vai deixar que o medo e a maldade de uma pessoa apaguem a sua voz? As palavras da professora foram como um choque elétrico. Vencer? Apagar a sua voz? Eu não sei se consigo, professora, sussurrou Amara. Ele tirou-me tudo. Ele não lhe tirou as palavras, Amara, respondeu Helena com uma intensidade contida. Elas ainda estão aí, dentro de si, talvez mais fortes do que nunca. Sabe, há uma história que costumo contar aos meus alunos quando eles se sentem desencorajados. A história de uma pequena semente que foi enterrada debaixo de uma pedra enorme. Todos pensavam que ela nunca veria a luz do dia. Mas a semente continuou a crescer em silêncio, no escuro, as suas raízes a contornarem a pedra, a encontrarem fendas. E um dia, contra todas as probabilidades, um pequeno broto verde rompeu a terra ao lado da pedra. Não porque a pedra tivesse desaparecido, mas porque a semente recusou-se a morrer. Amara ficou em silêncio, a imagem da pequena semente a formar-se na sua mente. O que o Ricardo fez foi colocar uma pedra no seu caminho, continuou Helena. Mas você não é menos por causa disso. O seu valor, a sua história e o seu talento, nada disso desapareceu. Está na hora de encontrar as fendas, Amara. Está na hora de mostrar a força das suas raízes. Desligaram um pouco depois. Amara ficou a olhar para o vazio, as palavras de Helena a ressoarem dentro dela. A raiva começou a borbulhar, uma raiva fria e determinada, não contra Ricardo apenas, mas contra a injustiça, contra o silenciamento. Levantou-se, pegou num caderno novo e numa caneta. As palavras do poema perdido ainda estavam lá, gravadas na sua memória, no seu coração. Mas agora havia algo mais, uma urgência nova, uma fúria criativa. Começou a escrever, e desta vez as palavras fluíram como um rio represado que finalmente rompe as barreiras. Reescreveu o que se lembrava, mas adicionou novas estrofes, novos versos, carregados de uma intensidade que antes não existia. O poema já não era apenas sobre a sua dor, mas sobre a sua transformação, sobre a recusa em ser esmagada. A melodia da sua alma estava a ser redescoberta, mais forte, mais clara. No último dia do prazo, com olheiras, mas com um brilho febril nos olhos, Amara Oliveira entrou na secretaria da escola e entregou o seu poema. Chamava-se simplesmente Raízes. Parte 3. A Voz, capítulo 8. O palco iluminado. O ar no pequeno auditório da escola estava carregado de uma mistura de expectativa nervosa e do cheiro familiar a pó e madeira encerada. Era o dia da apresentação dos finalistas do concurso Vozes da Nossa Geração. Amara sentara-se na última fila, o coração a bater descompassado contra as costelas, as mãos frias e úmidas pousadas no colo. Ao seu lado, a professora Helena ofereceu-lhe um sorriso discreto, mas encorajador. Respire fundo, Amara. Você consegue. Amara tentou, mas o ar parecia preso algures entre os pulmões e a garganta. Via Ricardo e o seu grupo sentados mais à frente, as suas risadas abafadas e olhares trocistas a chegarem até ela como pequenas farpas. Sentiu o velho impulso de se encolher, de desaparecer, mas agarrou-se à imagem da pequena semente que a professora lhe descrevera.
as suas raízes. Vários alunos subiram ao pequeno palco improvisado. Houve contos sobre as pressões dos exames, poemas sobre o primeiro amor, reflexões sobre as alterações climáticas. Alguns eram hesitantes, outros surpreendentemente confiantes. Amara ouvia, tentando distrair-se, mas a cada nome chamado que não era o seu, a tensão aumentava. E agora, anunciou o diretor da escola, que fazia às vezes de mestre de cerimônias, temos o prazer de chamar ao palco uma aluna que nos traz um poema intitulado Raízes. Uma salva de palmas para Amara Oliveira, do 11º ano. Um aplauso educado, mas algo disperso, percorreu o auditório. Amara sentiu as pernas a tremerem quando se levantou. O caminho até ao palco pareceu-lhe uma eternidade. As luzes fracas do auditório encandeavam-na, transformando os rostos da audiência em borrões indistintos, exceto o de Ricardo, cujo sorriso de escárnio era perfeitamente nítido. Chegou ao microfone, o papel com o poema a tremer-lhe nas mãos. Engoliu em seco. Por um instante, todas as palavras pareceram ter fugido da sua mente. O silêncio no auditório tornou-se pesado. Ouviu um risinho vindo da direção de Ricardo. Foi então que o seu olhar se cruzou com o da professora Helena. A professora não disse nada, apenas assentiu levemente, um brilho de confiança inabalável nos olhos. Foi o suficiente. Amara respirou fundo, 1, 2 vezes. As palavras começaram a regressar, não como algo memorizado, mas como uma corrente que lhe nascia de dentro. Capítulo 9. O poema que ressoa. Chamo-me Amara, começou ela, a voz inicialmente pouco mais que um sussurro, mas a ganhar firmeza a cada sílaba. E este poema chama-se Raízes. Levantou a folha, mas os seus olhos já não estavam fixos nela. Olhava para um ponto indefinido por cima das cabeças da audiência, como se estivesse a invocar as palavras de um lugar muito profundo. Dizem que a minha pele é noite sem estrelas, que o meu cabelo é selva indomada, desafio. Sussurram nos cantos, nas entrelinhas das novelas, que o meu lugar é à margem, num eco vazio. A sua voz, agora clara e ressonante, encheu o auditório. O silêncio tornou-se palpável, denso. Os murmúrios cessaram. Mas a minha pele guarda o sol de 1000 verões, o brilho da obsidiana, a força da terra escura. O meu cabelo é coroa, são canções que os meus ancestrais teceram com ternura. Havia uma musicalidade nas suas palavras, uma cadência que prendia a atenção. Amara já não tremia. Movia-se ligeiramente ao ritmo dos seus próprios versos, os olhos ora fechados, ora fixos num horizonte invisível. Plantaram-me em asfalto, em solo estrangeiro, esperando que eu murchasse, que esquecesse o meu nome. Mas não sabem que trago em mim o terreiro, a água do rio, a semente que consome toda a secura, toda a indiferença fria e floresce em cores que o medo não apaga. Alguns alunos na audiência olhavam-na com uma intensidade nova, outros tinham os olhos marejados. Viu a Dona Lourdes, da biblioteca, a limpar uma lágrima furtiva. Até alguns dos professores pareciam genuinamente comovidos. Tentaram apagar a minha melodia, substituir o meu ritmo por uma chaga. Mas as minhas raízes são fundas, não vergam, bebem da dor, transformam-na em canto, e a cada insulto, a cada porta que me negam, mais forte se ergue em mim este sagrado encanto. Nesse momento, Ricardo, sentindo talvez a maré virar contra ele, tentou intervir. Soltou uma gargalhada forçada, um som áspero que quebrou a magia do instante. Que treta! Isto é um concurso de poesia ou um comício. Mas a sua voz soou estranhamente isolada, quase patética. A professora Helena levantou-se parcialmente, o seu olhar fuzilando Ricardo com uma autoridade silenciosa que o fez calar-se imediatamente, o rosto a corar de raiva e embaraço. Alguns alunos perto dele murmuraram "cala-te" e "que idiota". A tentativa de sabotagem tinha falhado espetacularmente, expondo apenas a sua própria crueldade e falta de sensibilidade. Amara fez uma pausa, não de hesitação, mas de poder. Olhou diretamente para Ricardo por um instante, não com medo, mas com uma calma fria. Depois voltou-se para o resto da audiência, a sua voz ainda mais potente. Eu sou a voz que tentaram calar, a flor que teima em nascer no cimento. E hoje aqui eu escolho falar, não com ódio, mas com o meu firmamento. As minhas raízes são a minha verdade, a minha cor, a minha alma, a minha liberdade. Quando terminou, um silêncio absoluto pairou por um segundo, seguido por uma explosão de aplausos. Não foram aplausos educados, foram aplausos estrondosos, genuínos, que pareciam abalar as paredes do auditório. Amara ficou ali, no palco, o peito a subir e a descer rapidamente, as lágrimas agora a correrem livremente pelo rosto, mas estas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de triunfo. Capítulo 10.
ecos e despertares. Amara não ganhou o primeiro prêmio do concurso. Esse foi para um rapaz do 12º ano com um soneto tecnicamente impecável sobre a saudade. Mas, de alguma forma, isso não importava. Enquanto o diretor anunciava os vencedores, e mesmo quando seu nome não foi chamado para o pódio principal, recebeu uma menção honrosa muito aplaudida, Amara sentia uma leveza que não experimentava há anos. Quando desceu do palco, vários alunos, alguns que ela mal conhecia, aproximaram-se. O teu poema foi incrível, Amara. Arrepiaste-me. Uma rapariga mais nova, também negra, com olhos tímidos, disse-lhe: Obrigada. Senti cada palavra. A professora Helena abraçou-a com força. Estou tão orgulhosa de si, Amara. Tão orgulhosa. Você tem uma voz poderosa. Nunca mais deixe que alguém a silencie. Ricardo e o seu grupo tinham desaparecido discretamente durante a confusão dos aplausos, mas o seu comportamento não passou despercebido. Nos dias seguintes, soube-se que o diretor tinha tido uma conversa muito séria com Ricardo e os seus pais. Boatos diziam que ele fora suspenso das atividades extracurriculares e que o seu estatuto de intocável tinha sofrido um abalo considerável. Via-se mais isolado, os seus antigos seguidores agora mais hesitantes em associar-se abertamente a ele. A sua arrogância parecia ter sido substituída por um azedume defensivo. O poder moral, de alguma forma, tinha mudado de mãos. Ele, que tentará tornar Amara invisível, era agora quem parecia diminuído, exposto na sua própria pobreza de espírito. O poema de Amara, Raiz,